Olá, tudo bem, galera? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Corrida UERJ. Estamos chegando à reta final, 2 semaninhas para a prova que você se preparou bastante ao longo desse último ano, ao longo desses últimos meses, dessas últimas semanas, desses últimos dias. E a gente está aqui para te ajudar com os últimos toques finais, para te botar melhor preparado possível para você chegar com muita tranquilidade para conseguir a tua nota máxima, o teu conceito A, a tua vaga no curso dos teus sonhos, beleza? Eu sou o professor Matheus Viug e a gente aqui do Fator, nessas 2 semanas, vai ter a seguinte intenção: pegar questões do próprio vestibular, sobretudo os top temas, que tem maior probabilidade de cair para você, e apontar qual o melhor caminho para você solucionar essas questões. Quais são os conceitos, as ideias mais importantes que caem recorrentemente para você conseguir gabaritar, acertar a prova. Beleza? E aqui na minha aula de hoje eu vou falar com você sobre um tema super recorrente. A Primeira República, 1889 até 1930. É bastante tempo, são 41 anos. Só que, Viug, o que a UERJ gosta de abordar? Né? O que a UERJ trabalha em Primeira República? Primeira República tem muito assunto. Né? Bom, a primeira coisa que é muito importante de você levar em consideração é que a UERJ sempre vai te cobrar uma relação de Estado e sociedade. Se você for no edital, se você for lá na descrição dos conteúdos de história, a relação em Estado e sociedade vai aparecer. E aí, a relação em Estado e sociedade pode ser na Era Vargas, pode ser na ditadura militar, pode ser na Nova República, pode ser na República Liberal Democrática, pode ser no Segundo Reinado. Para nós aqui, importa a relação Estado e sociedade na Primeira República. E como é que é essa relação? Como é que ela se dá? Né? Bom, você lembra, a República ela não é popular pelo simples fato de você ignorar completamente o 15 de novembro. Você não vai à rua no 15 de novembro comemorar a República, o que é muito estranho, porque, né, pós-República, quer dizer, o que a República sucede o Império. Então, cara, você deveria comemorar a saída de um governo imperial e a entrada de um governo republicano. Afinal, a República é a coisa pública, é a participação popular, é o sonho de todo mundo. Só que não, porque essa República ela não tem público. O público dela é muito privado. Como assim, viu? Essa república tem um nome muito famoso. 2, na verdade, né? A República do Café com Leite, que mostra, né, o domínio econômico dos grupos cafeicultores, dos grupos latifundiários, dos grupos agrícolas, beleza? Você não escuta que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo ao acaso no século XXI e 2022. Há uma longa trajetória do domínio latifundiário e do campo no Brasil, desde a colonização. E o outro nome também muito famoso, República Oligárquica. Olha que nome contraditório. República, a coisa pública, oligárquica, né? A coisa de poucos, o governo de poucos. Como é que pode ser uma república e um governo de poucos? É, obviamente, contraditório, é conflitante, mas isso é a sua Primeira República. Tá? Então, qual é a relação de um governo de poucos, de um governo elitista, de cafeicultores, com o povo? E que povo é esse? Né? Que Brasil é esse da Primeira República? Um Brasil rural. Um Brasil rural. Né? Na Primeira República, o Brasil é um mar rural com ilhas urbanas. E essas ilhas urbanas passando por um processo de desenvolvimento, de modernização, de progresso. E progresso ele sempre está na direção para cá, né? Numa direção, e o povo está sempre na direção oposta. Assim. Progresso e povo, na história, são sempre contraditórios. Parece que para um acontecer, o outro tem que sair de cena. Então, essa modernização de algumas cidades da República, Rio de Janeiro, ou, né, a cidade de Belo Horizonte, olha o nome da cidade, a capital, vira a capital de Minas na República. Antes a capital não era Belo Horizonte, né? Olha o nome portentoso, né? Belo, um Belo Horizonte esperava a República. Onde é que está o povo nessas relações, né? O povo, na Primeira República, é caso de polícia, é caso de porrada. Então, quando você pegar qualquer questão de Primeira República que pense em Estado e sociedade, ela vai trabalhar com você a ideia da ação do Estado reprimindo o povo ou a ideia do povo
reagindo a essa repressão do Estado. Então, essas questões de Primeira República são questões de revoltas sociais, que podem ser as revoltas urbanas, né, nesse processo de modernização, que vai ser antipovo, ou as revoltas rurais, que já tem uma longa trajetória de concentração fundiária, de exploração, de violência, de clientelismo, de coronelismo, né? Então, são esses dois argumentos centrais, né? A relação de opressão do Estado com a população pobre e a reação da população pobre tentando impor algum tipo de limite a essa violência de Estado. Então, as três questões que eu vou analisar hoje fazem parte da Primeira República e desse recorte específico de revoltas sociais. Viug, cai mais coisa sobre a Primeira República? Cai. Pode cair a questão de identidade nacional na Primeira República, que será o meu próximo vídeo discutindo patrimônio e identidade de maneira geral, como a UERJ costuma abordar. Tranquilo? Então, feito esse panorama, feito essas linhas gerais, é uma chave explicativa muito potente e você vai ver isso nas questões que a gente vai analisar agora, que eu vou projetar para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Só um minuto. Tá o nosso logo da nossa corrida UERJ. Vamos aqui, então, para o nosso primeiro slide de questão. Você está vendo aqui uma revista, a Revista Ilustrada. O ano é 1893. A revista é da capital federal, e a capital não é Brasília, né? Tu sabe, a capital é Rio de Janeiro. E tá uma imagem, assim, tenebrosa, né? A cabeça de porco e uma barata em cima, uma imagem bastante, né? Enfim, ruim de se ver. E por que está tendo essa imagem numa revista? Qual é o tipo de crítica? Qual é o tipo de ideia que está sendo apresentado? Vamos para o próximo, né? Para o próximo texto. Texto 1 foi a imagem, texto 2 está aqui, ó. No início da noite de 26 de janeiro de 1893, por ordem do prefeito do Distrito Federal, Cândido Barata Ribeiro, agora você passa a entender melhor a ironia e a crítica da imagem, a polícia ocupou o mais célebre dos cortiços cariocas, conhecido como cabeça de porco no centro da cidade. Então tem uma cabeça de porco, uma bandeja e uma barata, que é o nome do prefeito, em cima dessa cabeça de porco. Agora você passa a entender melhor a imagem. A estalagem, conjunto de casinhas onde viviam 400 a 2.000 pessoas, foi em seguida desocupada, sem que desse aos moradores o tempo necessário para recolherem as suas coisas. Em poucas horas foi demolida. Não tardou para que a expressão cabeça de porco se impusesse como sinônimo do cortiço. Bom, os dois textos discutem, então, o mesmo tema, o cortiço. O que é o cortiço? Uma moradia popular, que é largamente utilizada no Império e na Primeira República. O povo vive amontoado, o povo vive como dá, onde dá, vivendo em cômodos super apertados, com família grande, né? Cortiço também é chamado de casa de cômodo. Tem um romance muito famoso de um cara chamado Luiz de Azevedo, que é O Cortiço, que descreve como é a vida no cortiço, uma vida em comunidade, comunitária, muito precária, muito difícil. O tempo inteiro a polícia invade o cortiço, né? Os populares são violentados, são reprimidos por qualquer tipo de manifestação cultural que façam, uma festa. Tem uma música do João da Baiana que vai dizer o seguinte: eu não moro em casa de cômodo, não é por ter medo, não. Na cozinha, muita gente sempre tem apelação. Batuque na cozinha, sinhá não quer. Por causa do batuque, eu queimei meu pé. Então, o João tá cantando como é que é viver numa casa de cômodo, como é que é ter um samba na casa de cômodo, e a sinhá não quer batuque na cozinha. Né? A sinhá não quer batuque na cozinha porque senão chama a polícia invade e enfia porrada em todo mundo. Porque na Primeira República, a sociedade é tratada como caso de polícia. Bom, dito isso, analisamos os dois primeiros fragmentos e vamos para comando de questão, por enunciado. A ordem de desocupação e demolição do famoso cortiço em 1893, ironizada em capa de revista da época, representou mudanças na ação do então prefeito com relação aos problemas sociais da cidade do Rio de Janeiro. Aqui você já tem que pensar, quais são os problemas sociais da cidade do Rio de Janeiro? São vários. A questão sanitária é um problema social. A falta de moradia para a população, né, adequada é um problema social.
Além disso, você tem no final do segundo reinado, início da República, né, e ao longo da República, um incentivo à vinda de mão de obra imigrante, né? As cidades, então, passam a concentrar mais gente, tem mais pessoas vivendo em situações inadequadas. Você tem a violência do Estado com a população mais pobre. Então, você vai conseguindo mapear e lembrar de alguns problemas sociais que afligem o Rio. Um desses problemas e o objetivo da demolição estão indicados, respectivamente, em... Ora, por que foi demolida a Casa de Cômodo? Porque a Casa de Cômodo é mal vista pelas elites. A Casa de Cômodo, ela não pode existir porque o pobre não pode estar perto do centro. O pobre tem que estar afastado do centro. O pobre não pode, quando a gente for chegar em Reforma Pereira Passos, ele não pode estar no cartão postal. Ele tem que estar excluído, ele não pode aparecer. Para isso tem que reprimir, para isso tem que demolir. Esse ódio da elite pelo povo, ele, na República, que é onde o povo deveria ter vez, ele vai se fazer ainda mais presente. Por isso que a República, antes de promulgar a Constituição, em 1891, ela assina um Código Criminal em 1890. Deixando bem claro que a intenção, primeiro, é reprimir, depois pensar em direito. Tá? Então, vamos lá, são duas perguntas. Um desses problemas sociais e o objetivo da demolição estão indicados, respectivamente. Então, nessa ordem, primeiro problema social, depois o objetivo. Déficit escolar? As duas fontes não falam nem de educação, então você já pode pular, obviamente, essa. Embora a segunda, planificação da expansão urbana, possa te balançar. Mas a primeira está muito errada. E a segunda fica muito mais clara quando você lembra do Pereira Passos, na gestão Rodrigues Alves, né, de modernização das capitais. B, fluxo migratório. Fluxo migratório, você viu, lembrei que no século XIX tem aumento da imigração, né? Na Primeira República também, aumento das cidades, fluxo migratório, muita gente, moradia, ocupação desordenada da cidade. Talvez integração de novos logradouros. E aí, essa integração ela vai acontecer muito mais na Reforma Pereira Passos. A abertura da Avenida Central, né? Reforma do Porto. Então, a letra B fica insuficiente, até porque não é o fluxo migratório de fato o problema social. O problema é o que é a consequência do fluxo. Vamos para C. Criminalidade elevada. Bom, a criminalidade elevada ela não está aparecendo nas duas fontes. Ela está sendo criticada, ela é uma reflexão que a República faz para agredir a população mais pobre, mas ela não está sendo discutida nas fontes. Tá? E a segunda, reordenação da ação repressora. Não há reordenação da ação repressora porque não cessou a ação repressora em nenhum momento entre Império e República. Isso também é importante que fique claro. Letra D. Crescimento demográfico, ou seja, uma consequência desse fluxo migratório, tanto do final do 19 quanto da Primeira República, e erradicação de habitações populares, para excluir, para cada vez mais gentrificar, segregar, expulsar as populações populares do centro. Beleza? Então, gabarito, letra D. Até aqui, pessoal, eu acho que está ficando muito tranquilo de perceber como essa chave explicativa é muito importante para nós. Tá? E agora a gente vai para um outro tipo de questão, ainda se mantém essa ideia de relação de opressão e reação, tá? Mas agora a gente vai para o campo. A gente viu o movimento urbano, do cortiço, o bota abaixo. Agora a gente vai para o campo. Tá? E aí você tem um mapa. Né? Um mapa que você reconhece o Nordeste, aparece Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Ao lado do mapa, você percebe que no mapa tem uma mancha que quer indicar uma região por onde transitam os grupos, e ao lado está o grupo, um grupo de cangaço, trajado tipicamente, com chapéu de couro, com as suas armas, né? Todos formados ali para foto. Bom, o cangaço é um dos movimentos rurais que vai estar em cena na Primeira República. O cangaço é um tipo de movimento rural que também é chamado de banditismo social. E os outros são chamados de movimentos messiânicos, dada a relação dos líderes com falas religiosas.
No cangaço não há tipo de ligação religiosa. Há um enfrentamento aberto, militar, bélico, né, de bandos que roubam, que barbarizam, né, que respondem à violência do campo brasileiro com violência. E aqui ele te deu duas imagens, de novo, e foi pronunciado. O cangaço, ele já identificou qual movimento rural ele está falando, que é o cangaço, representou uma manifestação popular favorecida basicamente pela seguinte característica da conjuntura social e política da época. Qual é a característica da conjuntura social e política da época? Cara, se é a República do Café com Leite, é sinal que a elite tem muito poder, que o latifúndio tem muito poder. Só que eles estão apontando o poder central do café e do leite, que é um produto do Sudeste. Agora, a imagem te mostrou o Nordeste. O Nordeste, que entra em declínio quando começa a declinar o açúcar, o Nordeste que vive com problemas climáticos de seca, esse Nordeste, ao largo da construção colonial e imperial do Brasil, é um Nordeste que tem um latifúndio como fonte de organização do campo. E no latifúndio, o problema é a terra não está disponível às famílias. A terra está disponível conforme o dono do latifúndio disponibilize trabalho. Se o latifúndio for produtivo, senão ele fica lá só controlando terra, só ocupando terra. Isso gera desigualdade, isso gera fome, isso gera violência, isso gera ainda um agravamento desses problemas por conta da seca. Então, o banditismo, o cangaço, né, ele é produto dessa violência. Porque o cara que vai virar cangaceiro, ele já foi jagunço de coronel, já foi jagunço de latifundiário. Então ele sabe manejar a arma, ele já foi segurança, ele trabalhava para o coronel, até que pela situação de miséria e de fome ele se revolta e ele vai fazer valer a lei dele. E aí ele vai barbarizar vilarejo, pequenas cidades e também latifúndios. Então, o que favoreceu o cangaço? Qual é a característica social e política da época que favorece o cangaço? Cidadania restringida pelo voto censitário? Não. A República retira o voto censitário. O voto censitário é coisa do Império. B. Analfabetismo predominante nas áreas rurais? É o analfabetismo que vai gerar a violência? Não. A violência será gerada pela falta de comida, pela falta de terra, pela seca, pela estrutura desigual do campo. C. Criminalidade oriunda das taxas de desemprego. Então, o banditismo social, ele é basicamente uma criminalidade. Repara, a letra D vai dizer o seguinte: hierarquização derivada da concentração fundiária. Possivelmente você fica entre C e D. E aqui o desempate, aqui a letra mais correta, a D, porque, repara, o cangaço ele também vai atingir o mais pobre. O cangaço também vai atingir as vilas de populares, não só o latifúndio. Né? Então tem uma hierarquia aqui muito clara do homem que tem a arma, que tem o poder. Né? Mas não só desse poder, é hierarquização derivada da concentração fundiária. Ele pega em armas, ele se revolta porque não tem terra, porque não tem o objeto que vai promover a subsistência. E aí, baseada na violência que o cangaceiro aprendeu quando era jagunço, ele vai utilizar a mesma violência para fazer valer a sua comida, para fazer valer a sua riqueza, para fazer valer algum tipo de movimentação que tire ele da condição que ele está. Então, nesse sentido, a letra D fica mais certa que a C, porque a C restringe a uma ideia de criminalidade oriunda de taxa de desemprego. Né? O latifúndio provoca o desemprego, mas aqui é um desemprego voltado à concentração fundiária, nesse sentido a D está mais completa, e por isso é o nosso gabarito. Beleza? Para fechar, o cangaço, então, é uma reação à opressão. Assim como também é uma reação. Na primeira questão, não é uma reação, né? Mas demonstra a ação repressora ao erradicar as habitações populares. Beleza? Para a última questão, vamos lá. Vou ler primeiro
o enunciado e depois eu vou aos textos. Os textos referem-se aos efeitos da gestão do prefeito Pereira Passos, 1902-1906, momento em que a cidade do Rio de Janeiro passou por uma de suas mais importantes reformas urbanas. Uma intervenção de destaque foi a abertura da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, provocando não só elogios, como também conflitos sociais. A principal motivação para esses conflitos esteve relacionada a... Vamos aos textos. Cheio de apreensões e receios, despontou o dia de ontem, 14 de novembro de 1904, muito cedo, tiveram início os tumultos e depredações. Foi grande o tiroteio que se travou. Estavam formadas em toda a rua do Regente, estreita e cheia de casas velhas, grandes e fortes barricadas feitas de montões de pedras, sacos de areia, bondes virados, postes e pedaços de madeira, arrancados às casas e às obras da Avenida Passos. 1904, Revolta da Vacina. É um fragmento que descreve o movimento revoltoso. O progresso envaidecer a cidade, vestida de novo, principalmente inundada de claridade, com jornais nervosos que a convenciam de ser a mais bela do mundo. Era a transição da cidade doente para a cidade maravilhosa. Aqui um texto de um historiador falando sobre os primeiros anos 10, 1900 a 1910. Os textos referem-se à gestão de Pereira Passos. Então você viu um lado, a violência da vacinação obrigatória contra a população mais pobre, que gera uma reação, que é a revolta da vacina, e o texto de baixo, uma outra consequência da gestão Pereira Passos, que é a modernização, a abertura de largas avenidas. Aqui uma conexão com a primeira questão, porque os cortiços vão ser erradicados ainda mais na gestão Pereira Passos. O pobre vai ser ainda mais expulso na gestão Pereira Passos, com o bota abaixo. Beleza? Uma intervenção de destaque foi a abertura da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, provocando não só elogios, como também conflitos sociais. A principal motivação para esses conflitos esteve relacionada a restrição ao comércio popular, devastação de áreas florestais, demolição de moradias coletivas, elevação das tarifas de transporte, gabarito. Letra C. Demolição de moradias coletivas. Pereira Passos vai tornar ainda mais violento o processo da demolição de cabeça de porco e vai botar abaixo todo tipo de moradia popular que estrague o plano de modernizar, de embelezar a cidade, que não quer mais ser doente, quer ser cidade maravilhosa. Mas para ser cidade maravilhosa, vai ter que deixar uma população doente, violentada e afastada dos grandes centros. Beleza? A restrição ao comércio popular pode te suscitar algum tipo de vontade de marcar, porque é antipovo. Mas não é só o comércio, é mais, como é que eu posso te falar, visceral que isso. É mais profundo que isso. O comércio seria a pontinha do iceberg. É mais que reprimir o comércio, reprimir qualquer tipo de presença, e a presença está na moradia. Beleza? Elevação das tarifas de transporte. Você teve uma revolta dessa ainda no segundo reinado, que é a revolta contra o aumento dos réis, né, do preço do bonde. Né? Então, essa revolta já caiu em outros vestibulares, mas é uma revolta que está ainda presente no segundo reinado. Então, o que motiva, né, essa tensão desses conflitos é a demolição da moradia, que é o lugar mais sagrado, mais importante para o trabalhador, que é onde ele dorme. Beleza, família? Dito isso, nós fechamos aqui as nossas 3 questões com as nossas chaves explicativas, que eu acho que vão te gerar uma melhor relação com as questões de Primeira República e revoltas urbanas. Eu vejo você no próximo vídeo. Se você gostou, se te ajudou, manda para o seu amigo que também vai fazer o ERG, para sua amiga que está se preparando nessa reta final. Para você, eu desejo muita calma, muita sorte e uma excelente prova. Um forte beijo. Tamo junto!